o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. E agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Amém. Amém. Então, irmãos, que possamos ter a cada dia o Senhor como nosso Deus, como a nossa meta final e principal, e que nada se ponha entre nós e Deus. Que nenhuma coisa seja mais importante para a gente do que o nosso Deus. Amém. Oh, meus irmãos, a paz do Senhor seja com vocês. Amém? Eu agradeço a Deus pela tua vida, por você estar aqui, né, nesse domingo, para que a gente possa louvar e adorar o nome do nosso Deus. Amados, vocês que estão aqui comigo hoje, você que está conosco aqui pela internet, eu quero começar hoje a falar com você sobre vitória. Vitória. E nesse culto de hoje nós vamos estar vendo a história de um homem muito conhecido da Bíblia, mas também profundamente humano, com coisas que temos muito que aprender com ele e com o que Deus fez na vida dele e através da vida dele. Se vocês forem pensar bem, à medida em que eu for lendo aqui, vocês vão reparar que existe uma conexão entre o que eu vou ler aqui hoje com os últimos 3 cultos onde nós falamos sobre fé. Sobre a fé que ela é trabalhada pelo Senhor. E no caso nós usamos aí a história do profeta Elias, onde Deus trabalhou a vida do profeta, mesmo ele já sendo um profeta. Hoje nós vamos ver a situação que envolve um homem que era completamente comum, no bom sentido. Alguém do povo a quem Deus ele realmente convocou e comissionou. E em cima disso Deus trabalhou na vida desse homem. Essa vai ser a primeira pregação sobre Gideão. E eu vou então abrir o livro de Juízes, capítulo 6. Eu vou ler o texto, verso 1, verso 6, e depois o 7 até o 16. Então vamos ler, e assim que nós terminarmos a leitura, nós vamos orar e pedir ao Senhor que Ele fale profundamente ao nosso coração. Diz assim o verso 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Verso 6, perdão. Por causa de Midian, né, ou dos midianitas, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Depois, verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Amém? Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem diz, não sou eu, o Senhor, quem o está enviando?
Aí o verso 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Verso 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Amém. Vamos orar. Por favor, me ajude em oração aqui. Me ajude em oração. Pai amado, Pai santo, Pai querido, eu quero me colocar inteiramente nas tuas mãos, ó Deus, agora, nesse momento de pregação da tua palavra. Precisamos de ti, Senhor. Somos incapazes e impotentes sem ti. Na verdade, Senhor, nós não queremos fazer nada sem ti, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos lave no teu sangue, Senhor, capacitando-nos, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor fale conosco aqui hoje, ó Deus, compensando, ó Deus, por favor, as minhas limitações naturais, que o teu Espírito Santo fale poderosamente no nosso meio hoje aqui. Tira tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que não pertence a Ti. Afasta daqui todo espírito maligno, ó Deus. Acampa os Teus anjos ao nosso redor e que eles estejam aqui nos protegendo. Que tudo aquilo que tira a nossa atenção seja removido agora em nome de Jesus. E que nós possamos estar com o nosso coração totalmente aberto para receber a Tua boa semente nos nossos corações. Tudo isso, Senhor, eu te peço e eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a Bíblia ela é um livro impressionante. Se você for ler a Bíblia, do começo ao fim, você vai reparar que ela fala de homens comuns a quem Deus usou ou capacitou. Você vai ver que a Bíblia ela fala de homens comuns que, na sua natureza imperfeita, eles falharam, vacilaram, tiveram medo, tiveram inseguranças, como qualquer um de nós. E lendo esse texto aqui de Gideão, eu me lembrei, sabe de quem? De Moisés. Sabe por quê? Porque se você prestou atenção aqui nesse texto que nós lemos, nós vimos várias vezes Deus dizendo, eu estou com você. E Gideão dizia, mas Senhor, como é que pode? Gideão, vai porque sou eu que estou te mandando. Mas eu sou o menor. Mas faz isso porque eu estou contigo. E se você fosse ler o texto na íntegra, você iria ver que Gideão diversas vezes ele chegou para Deus e disse, não dá, não posso, não consigo. E ao longo do texto, até a hora em que acontece realmente a libertação do povo de Israel pelas mãos de Gideão, você vê a quantidade de vezes que Gideão vacilou. Vacilou na sua fé, vacilou na sua confiança, mas sabe, gente, em momento nenhum Deus o abandonou. Aí eu disse que eu lembrei de Moisés. Por quê? Porque se você for ver ou reler o texto em que Moisés tem um encontro com Deus lá na sarça ardente, aquele diálogo entre Deus e Moisés é um diálogo em que Deus fala diversas coisas para Moisés e Moisés diversas vezes dá desculpas para Deus do porquê que ele não poderia ir ou fazer. Então nós estamos falando de pessoas com centenas de anos de diferença na linha do tempo, mas com as mesmas características, os mesmos defeitos, os mesmos medos e as mesmas ansiedades. Mas sabe, gente, o que é mais impressionante é que Deus não desconsidera os outros por aquilo que eles são. Gideão, como eu falei antes, Gideão não era um profeta. Gideão era um homem do povo, uma pessoa comum, filho de Joás, como nós lemos aqui. Ele era um agricultor, ou seja, uma pessoa comum do povo que estava lá vivendo a vida dele, sofrendo por causa da invasão dos midianitas na terra dele, mas aí Deus de todo o povo escolhe a ele, para que esse homem comum fosse usado por ele para a libertação do povo. Sabe, gente, a gente vê que no verso número 1, que é dito, e aí eu cortei bastante para a gente não estender demais, você pode ler isso em casa, é claro que é dito que os israelitas fizeram que o Senhor reprove durante 7 anos, ou como consequência disso, durante 7 anos,
Deus os entregou nas mãos dos midianitas para que os midianitas fossem instrumento de correção da parte de Deus. Mas sabe, os israelitas clamam a Deus. Os israelitas clamam a Deus, isso está no verso 6. E aí, gente, nós vemos a primeira grande lição que nós podemos tirar aqui. É claro no texto que os israelitas pecaram contra Deus, abandonaram a Deus, abandonaram a aliança que eles tinham com Deus, abandonaram o concerto, não é? Ou aliança que eles tinham com Deus. Eles abandonaram Deus, eles deixaram Deus de lado. Mas no momento em que eles se arrependeram e voltaram-se para Deus e clamaram por socorro ao seu Deus, Deus os ouviu. E aí a primeira grande lição que a gente aprende é que quando nós nos voltamos para Deus, Deus nos ouve. Você, eu, ou quem está nos vendo ou ouvindo pela internet, nós podemos talvez estar vivendo uma vida afastado dos caminhos do Senhor, e talvez hoje exista alguém que está me vendo e ouvindo e esteja assim, há muito tempo, há muitos anos afastado do caminho do Senhor. Mas a partir do momento em que nós clamamos a Deus com sinceridade, o nosso Deus, no seu profundo amor por nós, Ele nos ouve e vem ao nosso socorro. Ele não só nos ouve, mas Ele também vem ao nosso socorro. Por isso que é dito no verso 11, que fala sobre o anjo do Senhor. E quando é anjo do Senhor com letra maiúscula, A maiúsculo, não é um anjo de Deus, vamos dizer assim, na falta de uma expressão melhor, um anjo comum de Deus que é enviado para falar, ou um arcanjo, como por exemplo Miguel ou Gabriel. Quando existe o A maiúsculo no anjo do Senhor, nós estamos falando do próprio Deus, pré-encarnado, ou sem ser Jesus, ou Jesus pré-encarnado, a gente chama isso de uma teofania, que aparece para Gideão, ou seja, o próprio Senhor Jesus ou o próprio Deus desce dos céus para poder se encontrar com Gideão, para poder o quê? Socorrer o seu povo. E aí, no verso 12 ele fala, olha, o anjo do Senhor, ou seja, Deus, ou Jesus Cristo pré-encarnado, chega para Gideão e fala, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você. E ainda fala, olha, você é um poderoso guerreiro. Agora, olha só, imagina a cena, porque nós lemos o texto, né? Nós lemos o texto. Imagina que Deus te dá uma ordem. Ninil, meu filho Ninil, você vai chegar para aquele outro meu filho, o filho ABC, ele é a pessoa, e vai dizer para ele que ele é uma pessoa corajosa e capaz de vencer qualquer obstáculo. Ninil, meu filho Ninil, vai lá e fala com ele. Só que tem um problema. O filho ABC, ou a filha ABC, a quem Deus pede para você falar, é a pessoa mais medrosa, inconstante, insegura que você conhece. Imagina a cena comigo. Deus te manda falar com uma pessoa, mas essa pessoa ela é medrosa, ela não tem coragem de enfrentar nada na vida, ela é insegura demais, ela entende, não é capaz de dar um passo sozinha. Mas Deus não só manda você falar com ele, ou eu mandar falar com ele, como manda você dizer o seguinte, olha, você é corajoso, você é capaz de realizar ou de fazer tudo aquilo que eu mandar você fazer. Agora, se a realidade é uma e Deus manda falar alguma coisa, que é completamente diferente da realidade, o que a gente aprende com isso, gente? A gente aprende que quando Deus ele nos dá uma incumbência, seja lá qual for, Ele não dá por causa daquilo que nós somos no exterior. Quando Deus ele olha para você, Ele não está olhando para aquilo que você é no exterior, Ele não está olhando para aquilo que você é no exterior, aquilo que você aparenta, ou até mesmo aquilo que você sente. Mas Deus ele olha para você pelas lentes dele, Ele te enxerga da maneira como Ele sabe ou quer que você faça. Ele te enxerga de uma maneira diferente com a qual você se enxerga.
Ele te enxerga de uma maneira a qual ele diz assim, eu sei o que meu filho é capaz de fazer se eu der as condições para ele. E glória a Deus por isso, meu irmão. Glória a Deus por isso. Porque em Cristo Jesus, em Deus, nós somos capazes de vencer todo e qualquer obstáculo que nos é lançado pela frente. Amém? Todo e qualquer obstáculo. Sabe, gente, falando de Gideão aqui, e como eu já disse antes, leia o livro de Juízes nesse capítulo, você vai ver quão profundamente inseguro esse homem era. Quão profundamente medroso ele era. Mesmo levando em consideração que Deus estava falando com ele o seguinte, olha, eu estou contigo. Eu vou contigo. E aí vai aquela outra pergunta, quantas vezes nós não somos assim? Quantas vezes nós não nos comportamos assim? Você sabe, eu sei que Deus te mandou fazer alguma coisa. Você sabe, eu sei que Deus te prometeu ou me prometeu alguma coisa. Você sabe, eu sei que Deus nos garantiu alguma coisa ou que nos deu uma promessa. Mas mesmo assim, nós ficamos naquela de, poxa Senhor, mas olha... E nós começamos a dar desculpas para Deus. Ou para nós não fazermos, ou para nós não sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Quantas e quantas vezes nós damos desculpas para Deus para nós justificarmos a completa, absoluta e total falta de vontade de mudar o nosso próprio comportamento. Ah, eu nasci assim, meu Deus. Ah, eu não consigo, meu Deus. Mas olha o texto. O Senhor está com você, poderoso guerreiro, para a pessoa mais medrosa que talvez tenha existido no Antigo Testamento. Senhor, quantas vezes nós não damos desculpas para Deus? E Deus está dizendo, eu estou contigo. Eu vou com você. Você vai fazer porque eu estou com você. Verso 13. Ah, Senhor. Você consegue imaginar Gideão chegando para Deus dizendo, ah, Deus. Ou, ah, Senhor. Oh, Senhor, pelo amor do teu santo nome. Oh, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. Só que o problema, meus irmãos, era o seguinte. Gideão estava dando uma desculpa em cima de uma coisa que ele mesmo sabia que não era verdade. Tudo bem, a gente pode imaginar. Ele estava num aperto tremendo. E quando a Bíblia fala que ele estava moendo trigo num lagar de uvas, sabe o que isso significa? Significa que ele estava pegando alguma coisa e fazendo essa coisa que era pegar o trigo e tentar debrulhar o trigo no lugar errado. Porque o lagar de uvas era para uva, era para pisar a uva para poder fazer virar vinho. E ele estava fazendo aquilo ali na pressa, porque talvez tenha sido o lugar mais perto dele, ou talvez estivesse moendo ali para pisar nas uvas, né, para passar em cima das uvas. E ele estava passando lá o trigo lá para moer o trigo de qualquer maneira, só para ele não ter que ficar sem quando os midianitas viessem, e aí ele não passasse fome. Ou seja, ele estava fazendo a coisa errada no lugar errado, porque ele estava com medo. Você vai dizer assim, ele estava com medo, já tinha acontecido antes, 7 anos. Eu não sou agricultor, não faço ideia, mas vamos imaginar que pelo menos uma vez por ano os midianitas entravam lá na terra e roubavam tudo. Como eu sei que colheitas são diferentes, de acordo com o verão, inverno, outono, por aí vai, você pode imaginar que os midianitas eles entravam ali várias vezes por ano para roubar tudo, roubar gado, roubar tudo, deixar a terra destruída e você que se vire, coma aí o que sobrou. Com certeza isso já havia acontecido com ele antes, ou seja, Gideão estava falando porque tinha uma situação que ele conhecia, com toda certeza. Com toda certeza ele já tinha sido roubado antes. E ele deve ter se sentido profundamente impotente, mas em algum momento
ele para de pensar que aquilo era culpa dele e do povo e passa a jogar a culpa em Deus. E aí eu torno a dizer, quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes a gente não dá desculpas para Deus e quantas vezes a gente não diz que a culpa é de Deus? Quantas e quantas vezes a gente não diz que a culpa é de Deus? Quando, na verdade, fomos nós que não fizemos o que Ele queria, fomos nós que paramos de o buscar, fomos nós que paramos de querer buscar ou ter intimidade com Ele, através da leitura da palavra, da oração, do jejum. E aí as coisas nos sobrevêm e a gente faz o quê? Culpamos a Deus. Isso é tão comum, a gente culpar a Deus. Aí a minha pergunta é, o que fazer? Vamos lá, circunstância real. Circunstância real. Uma circunstância de doença, e doença às vezes séria, grave, ela é algo real. Você tem que lidar. Doença talvez do filho, da filha, mas o teu filho que está doente, Deus pode e vai curar. A pessoa que está enferma, Deus pode curar, pode levantar. Ah, é uma situação de profundo desemprego. Ok, mas se você confiar em Deus, se você descansar em Deus, não vai te faltar nada. Comida, o que comer, o que beber, pode ser que seja pouquinho, tá? Era lá a carninha, né? E o pãozinho de manhã e de tarde, né? Do profeta Elias, mas vinha. De forma sobrenatural. O que fazer então? Quando as circunstâncias elas são tão desfavoráveis que a gente acaba tendendo a olhar só para as circunstâncias, porque também tem isso. Quando a gente passa muito tempo, ou durante muito tempo seguido, por um mesmo problema que às vezes é complicado, quando a gente passa por algo assim, a tendência é aquilo criar raiz em você e você só olhar para aquilo. É você só olhar para baixo, só olhar para o problema, só olhar para a circunstância, porque a tua mente está sufocada, está afogada nisso. Só que se você só olhar para baixo, você só olhar para as circunstâncias, se você só olhar para o problema, você para de olhar para o alto. Você para de olhar para aquele que tem condição de te ajudar. Sabe, gente, Gideão, é como eu falei, Gideão tinha que parar de olhar para as circunstâncias. E entender que Deus estava com ele onde quer que ele fosse, meus irmãos. Você que está nos vendo e ouvindo pela internet. Deus ele está contigo, Deus ele está contigo, Deus está comigo aonde quer que eu vá. Quantas vezes nós já nos mudamos, por exemplo, um exemplo é bem claro, clássico. Quantas vezes nós nos mudamos até a gente chegar aqui? Rio de Janeiro a gente se mudou 2 vezes, né? 1, 2. Aí nós nos mudamos para Recife. 1. Aí nós nos mudamos para Portugal. 2. Então tem 2, 3, 4, 5. Aí de Portugal a gente se mudou para cá. 6. Em cada uma dessas mudanças Deus esteve conosco. Ele nunca nos abandonou. Torno a dizer, é uma situação assim bastante comum, né? Ainda mais quem é imigrante, bastante comum. Sabe, gente, Gideão ele tinha que entender que a força qual o anjo do Senhor estava falando não era sua, mas sim de Deus, do Deus que estaria com ele. Verso 14 diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem o está enviando. Agora, preste atenção numa coisa aqui. Existe um jogo de palavras aqui no original, no hebraico, que em português a gente perde muito e com a frase parece que Deus está dizendo o seguinte: Gideão, olha, você vai com a sua força e com a sua força você vai vencer. Quando no hebraico não quer dizer isso. Torno a dizer, existe um jogo de palavras no original que quer dizer, sabe o quê? Que Gideão teria que ir, ou deveria ir, com a força que estava nele, mas que foi depositada nele e que tinha vindo de Deus, ou que pertencia a Deus.
Ou seja, a força que Gideão teria para ir libertar Israel não era a sua própria força, mas a força que Deus estava disponibilizando para ele, porque Deus estava convocando, Deus estava comissionando Gideão. Então veja, todas as vezes que Deus te comissiona para algo, todas as vezes que Deus te vocaciona para algo, Ele não só te vocaciona, Ele não só te comissiona, Ele te dá a capacitação para que você faça aquilo que Ele está dizendo para você fazer. Como eu disse semana passada, quando Deus manda, Deus se responsabiliza. Se Deus te mandar para algum lugar, ou se Deus te mandar fazer alguma coisa ou dizer alguma coisa, você pode ter certeza que quando você for ou fizer, Deus está por trás de você, te capacitando para você fazer o que Ele está te mandando. Você nunca vai fazer nada para Deus que seja com a tua própria força e teu próprio intelecto. Se você fizer isso, vai dar errado. Se você fizer isso, em algum momento o esgotamento vai bater e você não vai conseguir mais fazer. Então nós temos que pensar ou saber que o que Gideão tinha que fazer era ir na força do Senhor. E na força do Senhor ele venceria. Só que tem uma outra coisa, Gideão tinha que parar de reafirmar a pequenez e a fragilidade e a falta de recursos dele. Verso 15. Poxa, Deus acaba de falar com ele no verso 14. Com a força que você tem, vai liberar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o estou enviando? Aí no verso 15, ele responde para Deus. Para o mesmo Deus que tinha acabado de dizer para ele, olha, eu estou te dando a capacitação, não, porque sou eu que estou te enviando. Aí no verso 15, como posso libertar Israel? Deus tinha acabado de falar com ele. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, ou seja, minha família é a menor, e eu sou o menor da minha família. Ele está dizendo o seguinte, eu sou pequeno, eu sou fraco, não tenho recursos, eu não consigo fazer. Era como se Deus dissesse, tá bom, você está certo, você não consegue fazer não, mas através de mim você faz. Então, gente, Gideão e nós, a gente tem que parar de reafirmar a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa falta de recursos, porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Quando Deus manda, Ele também provê tudo aquilo que a gente vai precisar para fazer, ou para ser. Mais do que fazer, ser. Porque o que mais Deus quer de nós é que nós sejamos. Não é nem tanto que nós façamos. O fazer é uma consequência natural e lógica de nós sermos aquilo que Deus mandou ou disponibilizou que nós fôssemos. Então, ser. Aí, você vê em Hebreus, capítulo 11, 34, que aí eu torno a dizer, tem a ver com a pregação das 3 últimas pregações que falavam sobre fé. Hebreus 11, 34, que fala sobre fé, fala que com a fé, os heróis da fé, né? Apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Agora, olha, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Irmãos, da fraqueza tiraram força. Da tua fraqueza, da minha fraqueza, da tua incapacidade, da minha incapacidade, no Senhor e pela fé no Senhor, tiveram forças para vencer as suas batalhas. Qual é a tua batalha? Qual é a minha batalha? Vá, poderoso guerreiro, vá, poderosa guerreira, porque o Senhor é contigo. Amém? O Senhor é contigo. E já a gente se encaminhando para o final, vimos 2 coisas. Qual era a terceira coisa que Gideão tinha que fazer? Verso 16. Gideão tinha que trazer à mente dele sempre as promessas do Senhor e confiar que se Deus mandou, Ele é capaz de cumprir aquilo que Ele te mandou fazer. Eu vou estar com você. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Ou seja, Deus estava dizendo para ele que ele iria dar a vitória completa a Gideão.
não seria uma vitóriazinha parcial, algo que passaria com o tempo. Ele estava dizendo para Gideão o seguinte: olha, você vai vencer uma nação, na verdade era mais de uma nação que invadia Israel. Você vai vencer uma nação inteira de invasores, como se eles, em todo esse povo, fosse um só. Porque eu estou com você. Sabe, gente, quando Deus diz, eu estarei com você, não tem batalha nenhuma que você ou eu estejamos, que nós não sejamos capazes de vencer. Como qualquer batalha, pode ser que demore, né, o seu tempo para que você consiga a vitória completa. Mas se Deus diz, eu estarei com você, então eu tenho que lembrar disso sempre. Deus está comigo. Eu estou enfrentando hoje XYZ, a batalha XYZ. Está difícil demais, mas Deus está comigo. E sabe, gente, você parar de olhar para o chão e olhar para o alto, e em vez de olhar para as circunstâncias e dizer, eu não consigo, não posso, a batalha é muito dura, olha ali, o meu chefe é muito perverso, né? Minha chefe é perversa, em vez de você ficar olhando para isso, é você olhar, deixar isso de lado e dizer, olha, pode ser até que seja assim, mas Deus está comigo. Então, é parar de olhar para as circunstâncias e olhar para aquele que te dá forças para você caminhar, um dia, talvez, de cada vez, mas que te dá a vitória. Amém? Então, Gideão tinha que fazer essas 3 coisas. Ele tinha que fazer essas 3 coisas. Parar de olhar as circunstâncias, parar de reafirmar a sua pequenez e olhar para as promessas de Deus e confiar que Deus seria capaz de as cumprir. Meus irmãos, quais são hoje as suas batalhas? Se você tivesse que fazer uma lista, né? Às vezes a gente tem que fazer uma lista, né? Ou uma lista de A a Z, ou uma lista de 1 a 10 das 10 primeiras batalhas, entendeu? Às vezes vem um monte. E na maioria das vezes na nossa vida não é uma batalha só, são várias, né? Mas se você tivesse que pensar nas batalhas que hoje você está enfrentando, o que é que você diria, então, para essas batalhas depois do que a gente aprendeu hoje? Batalha, tu está aí, mas Deus está comigo. E no nome do Senhor eu vou vencer. E para terminar, eu quero ler para você 4 versos, que depois eu vou postar no grupo para você ter, junto com você. Quando você estiver se sentindo fraco, lembre-se do que eu vou ler, e você vai dizer para as suas batalhas o seguinte, primeiro, Deuteronômio, capítulo 31, verso 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não tenha medo, não te atemorizes, porque o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele não vai te deixar. Aonde quer que você vá, Deus ele vai estar contigo. Josué, capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí, você vê uma coisa, Deus está dizendo para Josué o seguinte, Josué, Rogério, eu não mandei você? Não fui eu o responsável por isso? Rogério, Josué, né? Vocês que estão aqui comigo, você que está nos vendo e ouvindo pela internet, você, a tua parte é, seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, ou seja, eu, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. A terceira coisa que você vai dizer para as tuas batalhas está em Isaías, capítulo 41, 10, que é mais ou menos a mesma coisa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, ou seja, não te assustes, não fique assustado com o tamanho da tarefa, não fique assustado com o tamanho do problema, não fique assustado com o tamanho da batalha, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, como ele falou para Gideão, eu te ajudo,
e eu te sustento com a minha destra fiel. Fiel. Porque Deus é fiel. E para terminar, Isaías 43, 2, está falando de situações, de circunstâncias. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que ele está fazendo aqui? Ele está te dando uma promessa. Quando passares pelo problema, eu vou ser com você. Quando você passar pelo rio, ou seja, quando o problema for gigantesco, o problema não vai te afogar e não vai te matar. Quando passares pelo fogo de uma tribulação, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque o Senhor Deus te protege. O Senhor Deus te protege. Só que, meus irmãos, nós temos que tomar posse disso. Nós temos que acreditar nisso. Nós temos que acreditar nisso, que o nosso Deus, Ele nos protege. Gideão, ele precisou passar por uma longa estrada, até que ele realmente acreditasse, o meu Deus está comigo, o meu Deus me protege, eu vou entrar numa batalha, numa guerra, em que alguém pode vir com uma espada e decepar a minha cabeça, mas o meu Deus está comigo, então isso não vai acontecer. Amém, gente? Meu Deus está comigo, aonde quer que eu vá.